Olá, galerinha do CEPI, principalmente aí as turmas do primeiro ano. Nós estamos aí começando o processo de correção das atividades, com essas aulas que a gente vai gravando. As atividades 1, 2, 3 nós postamos na aula 2. Então tem lá a postagem do gabarito dessas aulas, e a partir dessa semana agora nós vamos começar a colocar as correções em vídeo, né? Então, nós vamos começar aí com essa atividade 4 que fala sobre funções da linguagem. Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos com saudade de vocês. É estranho esse processo da gente estar gravando aulas assim, dessa forma, né? O bom é quando a gente tem essa relação de proximidade com vocês, olhando nos olhos, né? Então, a gente espera que tudo isso possa passar o mais rápido possível e o mais breve possível nós estarmos todos juntos, né? Então, vamos aí de correção. Mas antes da gente ir com a correção mesmo propriamente dito, vale a gente fazer uma revisãozinha aí sobre as funções da linguagem. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem pelo falante. Como que se dá esse processo, essa utilização segundo a intenção do discurso desse falante? Então a gente percebe que ao se falar, cada indivíduo ele faz uso de uma função. É lógico que a gente não fica observando isso a todo momento, né? Mas existe uma intencionalidade no discurso desse falante, e então isso daí a gente dá um nome, que são essas funções da linguagem. Para cada uma tem uma função aí, que é a intencionalidade do discurso, ele tem uma função. E são 6 funções. A primeira dela é a função referencial, que nesse exercício aqui, a gente vai estar comentando sobre essas funções, né? A função referencial, que tem a função justamente de informar, né? Então, tem esse objetivo principal aí, que é de estar referindo-se a algo, referenciar algo, informar sobre um texto, um assunto, e essa função referencial ela é conhecida como função denotativa, que é aquela, nós já até estudamos isso em um momento anterior, que essa função denotativa, ou a linguagem denotativa, é aquela que tenta ser o mais real possível, trazer uma informação verdadeira. Nós temos essa função, lembrando que é a função utilizada principalmente nas notícias, tá bom? A outra função que nós temos é a função emotiva ou expressiva, que tem a função aí de falar dos sentimentos, né? A função principal é falar dessas emoções e dos sentimentos, esse lado subjetivo, por meio de uma opinião própria. Então, isso daí é característica de uma carta, às vezes um bilhete que a gente escreve, sei lá, para o namorado, uma mensagem, né, via WhatsApp. Então, na verdade, às vezes a gente passa as emoções. No momento que a gente passa essas emoções, a gente recebe o nome aí de função emotiva. Uma outra função que nós temos é a função poética. Essa função poética aí, ela é característica muito das obras literárias, é bem utilizada nas obras literárias e possui aí na verdade, utiliza uma marca que é a marca da linguagem conotativa, que é aquela linguagem onde a gente dá pluralidade às palavras, né? Então, é bem característico aí das obras literárias. Bom, então, a função poética aí tem esse caráter, né? Usar as palavras no sentido mais conotativo. A outra função que nós temos é a função fática, que o objetivo dela é estabelecer uma comunicação, é característica do diálogo essa, ou pode também ter a intenção de interromper essa comunicação, mas ao mesmo tempo ele tenta também verificar, né, o canal de comunicação. Normalmente quando a gente fala, alô, você está me ouvindo? Oi, ei, peraí, não entendi. Isso daqui é um teste, né? Então faz uso do canal, mas ao mesmo tempo a gente é uma linguagem fática, é ao estabelecer essa relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, ela reside muito nesse aspecto do canal da comunicação, de testar esse canal da comunicação. Lógico, às vezes dentro de um diálogo não está lá predominante somente a linguagem enfática, você não fica a todo momento testando esse canal, mas existem outras funções que também, muitas vezes, dentro desse diálogo, outra função também acontece, tá bom? A função conativa ou apelativa. Essa função aqui, ela tem uma característica de persuadir o leitor. A intenção é de tentar convencer esse leitor.
ou o receptor da mensagem. Então, muitas vezes ela te dá uma ordem, acaba te dando uma ordem, né? Tem nessa tentativa de uma ordem, ou faz um pedido, então tenta, às vezes, impor ou persuadir. É bem utilizada essa função conativa e apelativa nas propagandas, né, que tem esse caráter aí. Os vendedores usam muito também, né? E nós temos, por último, a função metalinguística. A gente está fazendo só um tour aqui, tá? Nós estamos fazendo um tour por essas funções da linguagem. A função metalinguística, ela, na verdade, é uma linguagem que se refere a ela mesma. É quando a própria linguagem tenta se autodefinir. Utilizada muito, principalmente nos dicionários. O dicionário, né, tem vários verbetes, então é a própria língua ali tentando definir esse verbete, essa palavra. Então é quando a própria língua tenta se autoexplicar, né? Então tenta explicar esse código, que a linguagem está sendo utilizada. Então nós fechamos aí, fizemos um tour por esse conteúdo de forma bem sucinta, tá bom? Na nossa aula online nós falamos sobre essas funções da linguagem, e agora a gente segue aí a correção dessa atividade 4, lembrando que ela é para ser registrada com a data do dia 23, e aí ao fazer a correção, vocês ao final, naquele item que vocês erraram, coloque uma autoavaliação, por que errou o item, né? Então, isso facilita para a gente, até na hora da gente verificar esse portfólio de vocês, qual a dificuldade que vocês ainda têm em relação a esse assunto, que aí é uma forma que a gente pode retornar esse conteúdo, né? Preparar uma nova aula em cima dessas dificuldades que vocês vêm apresentando. Então, não se esqueçam disso, tá? Essa atividade, já fiz uma correção dela também na aula online. Quem perdeu está tendo a oportunidade aqui de conhecer o assunto agora, né? Para fazer a correção. Aí a questão aqui diz o seguinte... Questão 1 pede para vocês identifiquem a frase em que a função da linguagem predominante é a função referencial. É aquela que tem o intuito de informar, né? Então, vamos lá. Não siga o meu exemplo. Não siga o meu exemplo. Você se sentirá melhor. Nesse caso aqui, nós não temos a presença de uma função referencial. Por quê? Porque aqui ele está mais para dar uma ordem, é mais uma função apelativa do que uma referencial. A letra B, estou desanimada, pois não haverá carnaval de rua. Olha a emoção, o sentimento da pessoa colocada aqui dentro. A função referencial não tem essa característica. Então, nesse caso aqui, nessa estrutura, nessa frase, né, nós podemos dizer que temos aí uma função emotiva. A outra aí, letra C, existem vários acentos gráficos na língua portuguesa. De fato, existem vários acentos gráficos, né? Então, essa traz uma informação objetiva e clara, né? Então, real. Então, esse é o item que a gente deve marcar aí como verdadeiro. A letra D diz, oi, bom dia, pessoal. Daqui, esse está estabelecendo uma relação, um diálogo. Então, seria mais uma função fática do que a função referencial. Então, a letra aqui que a gente tem que marcar é a letra C. A número 2 aqui pede para vocês aí qual é a função da linguagem presente na frase. Compre aqui, preços baixos e entrega rápida. Função expressiva, que é aquela que é utilizada nos textos literários. Função apelativa, que tenta convencer o leitor, né? Além de tentar convencer, ele aí também tenta persuadir. Seria uma função metalinguística, que é aquela que tenta definir o próprio código, dar conceitos do próprio código, ou a fática, que estabelece essa relação de comunicação entre o emissor e o receptor. Nesse caso aqui, ele está dando uma ordem, né? Compre aqui, preços baixos e entrega rápida. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função apelativa. Então, esse é o nosso gabarito da número 2. Número 3. Com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Qual é a função, o elemento da comunicação? Nós vimos isso na nossa primeira aula deste ano. Então, estabelece aí, utiliza o elemento da comunicação da função metalinguística, fala do código, do canal, da mensagem ou do receptor. Ele tenta se autodefinir, então no caso aqui, ele faz uso do código, é o código falando dele mesmo. Então, o nosso gabarito aí vai ser a letra A.
Número 4. Assinale a opção que indica uma característica da função emotiva ou expressiva. É aquela que vai falar dos sentimentos, né? Então, na verdade, a gente está atrás de uma característica dessa função. Aí fala que é uma função, letra A, é uma função pessoal, sendo utilizada a primeira pessoa do discurso. A letra B fala que só utiliza o verbo no passado. Será que foi isso que nós comentamos no momento anterior? Há a presença de interjeições que enfatizam o discurso ou transmite uma informação de forma clara, objetiva e direta. Nesse caso aqui, a função emotiva ela fala dos sentimentos próprios. Então, faz uso de um discurso em primeira pessoa. Né? Então, nesse caso aqui é pessoal e utiliza o discurso na primeira pessoa. Então, o nosso gabarito aqui será a letra A. A número 5 tem um pequeno texto e diz assim: o telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo, quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Pela insistência em manter esse contato, entre o emissor e o receptor, predomina que função da linguagem? Nesse caso aqui, ele está testando essa comunicação, verificando se o outro conhece ou não. Nesse caso aqui, nós temos a presença de uma função fática, né? Então, é quando há essa relação aí entre os dois, aí, né? Nesse diálogo aí. A função é estabelecer uma comunicação, né? Ou às vezes pode até interromper também. Nesse caso, ele está tentando estabelecer uma comunicação, perguntando se o outro está lembrado da voz ou não. Então, nós temos aqui uma função fática. A número 6 diz o seguinte: identifique a frase em que a função da linguagem predominante é a função emotiva. É aquela que vai falar dos sentimentos. Então, vamos lá. Não deixe de aproveitar essa oportunidade. Pague 2, leve 3. Nesse caso aqui, nós temos uma função apelativa. Não está falando dos sentimentos. A letra B diz o seguinte: estou muito decepcionada com a sua atitude. Está falando de sentimento, né? O sentimento que a pessoa está em relação à atitude do outro. Qual é a característica da função emotiva? Falar do próprio sentimento. Né? Então, nesse caso aqui seria a B. Vamos para os outros. O corpo humano é formado por água, cerca de 70%. Formação real, função referencial. Sim, claro, entendo. Olha aí, tá tentativa de estabelecer uma comunicação, função fática. Então, a letra aqui que nós estamos procurando, neste caso, será a letra B de bola. Vamos lá. A questão 7. Marque a alternativa correta em relação à função poética. Então, olha só. Vou alterar aqui. A função poética. A função poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir a mensagem. Essa função da linguagem é encontrada em obras literárias, ó. E muitas vezes é confundida com a função emotiva também, porque a emotiva usa a linguagem conotativa, né? E também faz uso de figuras de linguagem. E a função emotiva fala das emoções. Muitas vezes se confunde essas duas funções. Até então, essa daí parece ser real. Vamos ver as outras, né? A função poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, um modo utilizado para transmitir uma mensagem. Essa função é somente utilizada nos telejornais? Ela não é utilizada somente nos telejornais, é utilizada em textos literários, né? Então, e aí outra coisa, essa linguagem só se fosse, às vezes, uma edição ou especial lá do jornal, né? Nesse caso aqui, a linguagem típica dos telejornais é a função referencial. Não quer dizer que não posso utilizar a poética, pode, mas ela não é somente utilizada. Esse somente aí, né, acaba deixando o item ainda com a característica de erro. Então, não é a letra B.
A letra C, a função poética caracteriza-se pela preocupação da forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. Essa função é encontrada somente nos gibis, revistas em quadrinhos e textos literários, mas somente em gibis, né, e revistas. Então, isso aqui também deixa o item errado. Então, o que nós estamos procurando aqui será a letra A. E aí, nós fechamos a correção dessa atividade 4. Peço a vocês para fazerem essa autoavaliação do conhecimento, verifique aquelas questões que vocês erraram e coloquem o motivo do erro, qual a dificuldade que vocês tiveram. E assim, a gente encerra essa correção, tá bom? No mais, muito obrigada, até a próxima.